Bom, eu não tive muito tempo para deixar bonitinho esse trabalho de hoje, né? Mas pelo menos é um estudo até razoável. Nós vamos falar hoje sobre o flagelo dos processos obsessivos, né? Citando aqui um pouco da Bíblia. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que exclamou: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Viesse para nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando ameaçadoramente, disse: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. São Marcos. Tendo ele saído, apresentaram-lhe um nome mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia: jamais se viu coisa semelhante em Israel. A terceira. Tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E esses clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros, que eram os homens que cuidavam dos porcos, né, fugiram e chegaram à cidade e divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. E a cidade toda resolveu ir ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Provavelmente por medo que ele matasse mais porcos, né? Então, esses três textos aí citam alguns casos, né? De cura de possessos e endemoniados que há no Evangelho de Jesus. Com as curas, as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Era muito comum fazer uma cura e já tinha um endemoniado, né? Possesso. A prova da participação de uma inteligência oculta em tal caso ressalta de um fato material. São as múltiplas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas pela só evocação e moralização dos espíritos obsessores, sem magnetização nem medicamentos, e muitas vezes na ausência do paciente e a grande distância dele. Quando você tem alguém que está doente fisicamente, mentalmente, e ele obtém uma cura rápida e impactante, esplendorosa, de uma hora para outra, tenha certeza que é um processo obsessivo. Esse é o caso, é um fato material disso daí. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, que eram chamados demônios na época, até hoje, né? Grande parte das pessoas ainda chama os espíritos imperfeitos de demônios por aí. Que lhe bastava ordenar se retirasse para que não pudessem resistir a essa injunção. Era a grande moral, né? Livro dos Espíritos se pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Essa resposta é muito impactante. Muito mais do que imaginais. E influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Não é só uma influenciazinha, não é um, não é outro. Na verdade, a grande massa é quase todo mundo e é quase todo mundo dirigido. Tanto que é o problema do processo obsessivo. Próximo. Então, quando falamos sobre obsessão, logo associamos a pessoas que estão passando por perturbações espirituais notáveis. Imagina uma pessoa obsedada, uma pessoa enlouquecida, com camisa de força, quebrando tudo. Não é bem o caso, né? Mas diferente, muitas vezes essa influência nem sempre é percebida tão facilmente. E é preciso muita atenção para identificar que a pessoa está com um processo obsessivo. Tá?
é um assédio mental persistente e negativo, porque se ele fosse um assédio positivo, ninguém chama de obsessão um espírito amigo ensinando uma pessoa a praticar o bem. Obsessão é espírito que está mudando o seu pensamento para que você pratique uma coisa que ele quer que você pratique. Geralmente uma coisa ruim. Né? Mais diversas formas, a mais simples, sutil, fácil de ser controlada, razoavelmente, até uma grave obsessão, que é o caso da obsessão de subjugação, que o espírito controla totalmente a vontade da pessoa. Um ou mais espíritos, né, controla a pessoa a ponto dela se tornar uma pessoa inoperante na existência dela, né? Geralmente um louco, né? Um louco obsedado, falam geralmente esse tipo de pessoa que sofre subjugação espiritual. Como é que funciona? Esses espíritos se conectam à nossa baixa vibração, Pensamentos tristes, autoestima baixa, revolta, medo. E intui ao obsidiados, que é a pessoa que está sofrendo a obsessão, pensamentos desagradáveis, influenciando as pessoas a agirem de acordo com a sua influência. Então, se a gente não tivesse de pensamentos negativos ou de baixa vibração, não sofreríamos obsessão? Não sofreríamos obsessão. Você precisa ter alguma coisa, uma portinha para ele entrar. Porque se você baixa a sua vibração, ele pode entrar e participar do seu pensamento, e influir teu pensamento e mudar teu pensamento até depois. Mas ele precisa de entrar, precisa de uma porta de entrada. No livro da médium Ivone Pereira, Ressurreição e Vida, a autora dá algumas dicas para saber se algum espírito está nos obsidiando ou obsidiando alguém próximo. Essas dicas aí, ó. Olhar fixo, pessoa com olhar fixo, esgazeado, fugidio, não olha para você direito, não encara ninguém. Pessoas com tiques, cacoetes nervosos, desalinhos ou desleixos excessivos na aparência pessoal, né? Excentricidades, comportamentos esquisitos, agitação, inquietudes, intranquilidades, medos e desconfianças injustificados, né? Pessoas, por exemplo, com acessos violentos de ciúmes, apatia, sonolência excessiva, mente dispersa, ideias fixas que não saem da cabeça da pessoa, excesso a falar, pessoas que falam por demais, ou riem demais, ou são mudas, ou têm uma tristeza demasiada, processos depressivos, sempre tem componente obsessivo, agressividade gratuita, difícil de conter, ataques que levam ao desmaio, pessoas que estão conversando de repente desmaia, do nada, fica nervoso e desmaia, processo obsessivo. Rigidez, inconsciência, fica inconsciente, os catatônicos, tem pessoas que ficam catatônicas, processo obsessivo também, que sofrem contorções do nada, né? Pessoas que choram sem motivo nenhum, pranto incontrolável, processo obsessivo. Excessivamente orgulhosos e vaidosos, ambição desmedida, sexualidade exacerbada. Tudo isso aí é processo obsessivo. Tipos de obsessores que a gente tem aí. Desencarnados, né? Vamos chamá-los desencarnados. Obsessor vinculado a um lugar ou um comensal. É uma alma desencarnada que na vida tinha muito apego a algum lugar e escolheu continuar ficando naquele lugar. Uma casa velha, um lugar onde ele viveu. Ou então a família onde ele pertencia àquela família, desencarnou, fica na família, se torna um comensal da família. Se alimenta junto com a família, vive as dores daquela família como se vivo ainda fosse. A maioria das vezes é um espírito solitário que fica perdido e continua morando no mesmo lugar onde sempre morou. Como qualquer obsessor, é desequilibrado e desajustado, porém normalmente não tem más intenções, mas ele acaba desequilibrando as pessoas do entorno, porque ele reforça o pensamento dos outros. Porque ele percebe assim, só prestam atenção em mim quando eles pensam alguma coisa e eu penso junto.
E aí aquela casa onde tem um comensal, um obsessor ou vários desse tipo, ela vira um abrigo de loucos, porque uma pessoa começa a brigar com a outra, o espírito reforça ela, aí o outro começa a brigar, o outro vem e reforça, processo obsessivo, a casa vira um salseiro, uma coisa. E eles costumam também retirar a energia das pessoas que estão na casa e costumam se alimentar dos mesmos alimentos físicos que as pessoas se alimentam. Inclusive, quando eles são a vibração muito baixa, eles às vezes só tocar os alimentos, eles já retiram a energia dos alimentos, as pessoas consomem e ficam, mesmo que elas tenham uma boa nutrição, são todas desvitaminadas, falta energia, as pessoas ficam como que vampirizadas e eles sem saber disso. Então, raramente ele tenta fazer mal às pessoas, mas muitas vezes tem a intenção de expulsar da casa, aqueles que se acham dono da casa, tem essa, né? Então, vai morar numa casa onde tem um antigo dono lá e quer expulsar. Pois acha que é o único com direito a morar no local. Isso é muito comum, né? Já o comensal, não, ele vive nas casas, aurindo a energia dos encarnados de seus alimentos. Isso é um tipo, né? Obsessor por amor. É um espírito que desencarnou e escolheu permanecer do lado da pessoa que ele ama, 24 horas por dia. Ele amava desesperadamente, mas ele não está vivo, mas continua amando. Ele não quer ir para lugar nenhum, ele fica lá junto da pessoa. Ex-marido, ex-amante, familiar próximo. Normalmente não tem consciência da morte, mas ele fica numa simbiose com a pessoa que ele ama, que é impressionante em muitos casos. É uma obsessão difícil, porque ele não quer largar a pessoa que ele ama. Por que ele vai largar? Ele não quer ir para lugar nenhum. O céu dele é do lado da pessoa que ele ama. E a pessoa que ele ama, às vezes, cultiva também uma lembrança doentia e fica ali, aquela simbiose. Obsessor por amor. Na maioria das vezes, ele está indignado, revoltado, inconformado, principalmente por não ter mais a convivência de corpo físico com aquela pessoa, né? E aí não tem a mínima intenção de fazer o mal. No entanto, as energias negativas, porque ele perdeu o corpo, porque ele não pode mais fazer o que ele quer, ele não tem mais não tem mais o corpo físico. Faz muito mal a quem ele ama, eles ficam num processo obsessivo. E aí alguns são tão egoístas que incitam o encarnado ao suicídio. Quem nunca ouviu falar disso daí? A pessoa morre, o marido, e a mulher vai ficando entrando num processo obsessivo de tristeza e ela, de algum tempo ela fica tão triste que ela quer se matar. Por quê? Porque o obsessor está ali. Venha comigo, né? Vamos ficar juntos. Tem isso aí, tem bastante, não é pouco não. Há muitos casos de encarnados que obsidiam os amados desencarnados através do pensamento incessante no amor perdido. Pessoa que não se conforma com a perda do amado e fica, durante às vezes anos, cultivando o pensamento do desencarnado. E ele vem, e ele fica, e ele está ali, num desespero completo. E aí são dois desesperos, encarnado chamando e desencarnado sem poder fazer nada ali junto. É um processo obsessivo difícil. O desencarnado não consegue desvincular do encarnado, nesses casos. Obsessor escravo, o que é isso aí? É comum um espírito ficar traumatizado e confuso com a sua morte. Muitos ficam, né? Muitas pessoas não têm noção nenhuma da espiritualidade, desencarnam, ficam zanzando por aí. E aí o que acontece? Outros espíritos trevosos e inteligentes, né, escravizam esse espírito aí. E mesmo tem encarnados feiticeiros que fazem isso também, aprisionam e fazem espíritos como escravos. E aí, por medo de sofrer, esse espírito que fica escravizado obedece às ordens do chefe dele e fica lá. Se tem essa pessoa aqui, você obsidia ela, você faz ela ficar pensando nisso o tempo inteiro. Você pensa e ela pensa junto. O cara fica, é um obsessor comandado, né? Um escravizado. E obedece às ordens do chefe, seja para fazer o bem, que é raro, né? Para fazer o mal é mais comum. Esses aí são muitos
Todas as obsessões causam doenças que são, alguns classificam como espiritopatias, né, as doenças derivadas da obsessão, mas esses escravos aí, às vezes, os espíritos chefes colocam vários obsessores escravos em uma pessoa, e aí ela vai perdendo a capacidade cognitiva, vai perdendo a consciência, vai se tornando uma pessoa com problemas mentais graves, e isso vai refletindo no corpo, a pessoa vai ficando doente, ficando acamada, se acabando e morre, desencarna, que é o que eles querem que a pessoa, nesse tipo de obsessão, eles querem que a pessoa desencarne. Por quê? Por vingança, porque querem que quando desencarna eles vão atrás dela, né? Geralmente é assim. Uma variação usada nesses casos são os espíritos ovoides, né? O que são espíritos ovoides? São espíritos que eles encarnaram com muito ódio de alguma coisa e ficaram muitos e muitos anos no mundo espiritual, e aí o perispírito deles foi diminuindo porque eles não param de pensar no ódio e foi ficando do tamanho de um ovo. Esses espíritos, é um espírito, mas ele ficou reduzido o espírito, o perispírito dele. Os trevosos pegam e instalam nas pessoas esses ovoides e eles ficam o tempo todo pensando, porque eles são máquinas de pensar, né? Negatividade. E a pessoa fica prisioneira desses espíritos ovoides e também entra num processo obsessivo difícil e geralmente leva à loucura. Obsessores vampiros, né? Espíritos que eram muito apegados aos prazeres materiais quando encarnados. Continuam vivendo no mundo físico mesmo depois da sua morte, porque no astral não tem nada que interesse a eles. O que interessa a eles está no meio dos encarnados, que é o consumo das coisas em que eles são viciados. Vivem em bordéis, motéis, bares, ponto de uso de droga, qualquer outro lugar no qual conseguem se alimentar dessas energias dos encarnados. Em geral, as pessoas que consomem qualquer coisa são obsidiados. Quando consome pouco, é pouco obsidiado. Quando consome bastante, é obsidiado por vários. Quando a pessoa é totalmente viciada, eles fazem uma espécie de rodízio na pessoa. Não tem muito como escapar disso daí. Os processos dos vampiros são processos assim. Por isso que é difícil a pessoa se libertar de um vício. Mesmo que ela queira, não é só ela que quer. É ela e os amigos dela, que estão junto dela ali há anos, às vezes, numa convivência mental. Então você se viciou, tem mais uns 3 viciados junto com você. Você consome por eles. Tem gente que... É interessante que tem gente que diz assim, olha, tem gente que bebe tanto que ela bebe o suficiente para matar um elefante. É verdade, tem pessoas que bebem o suficiente para matar um elefante. Mas por que ela não morre? Se o elefante morreria. Ela não morre porque ela não bebe sozinha, ela bebe por 5, 6. Por isso que ela não morre. Muitas vezes, por vontade própria, fazem favores para pessoas encarnadas em trocas de energias. É a negociata que a gente tem por aí, pelo Brasil afora, né? Quem nunca viu uma encruzilhada com as garrafas de pinga, né? As coisas, charutos, o que é isso aí? Estão negociando. O pessoal está negociando alguma coisa por alguma coisa. São muitos, tem muitos espíritos nessa situação. Então eles não têm intenção de praticar o mal, não. Eles têm intenção só de aurir as energias do viciado, porque são viciados também. Porém, por se tornarem escravos de seus desejos, acabam fazendo qualquer coisa para conseguir satisfação. Hoje o viciado em vida já era um problema, porque fazia qualquer coisa para desfazer o vício. Imagine desencarnado, que problema que não é. É um problema bem sério. Quando o encarnado é médium, então, a vinculação dos obsessores é sempre muito forte, pois para um vampiro, o médium é um encarnado com maiores emanações de energia. Então, se a pessoa é médium, a propensão dela, se ela não trabalhar no bem, ela é basicamente um repasto de obsessor. Não tem escapatória disso, porque a energia que ela emite é grande. Obsessor vingativo. É um caso mais raro de obsessão, mas porém é um dos piores. Por quê?
os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. E a gente é quem a gente deve. A gente fez mal no passado, em outras encarnações, muito mal. O suficiente para ele não esquecer durante muitos anos esse mal que a gente... Às vezes centenas de anos, às vezes milênios, às vezes milênios. Normalmente nossa memória é limitada ao que está registrado no nosso cérebro físico, não lembramos dos acontecimentos de outras reencarnações. Já o obsessor tem todas as lembranças de nós, o que nós fizemos para eles, exatamente tudo, quando foi, porque ele sofreu, e quem sofre não esquece. Ele ainda sente na própria pele aquelas dores, aí ele vai atrás da pessoa, ele vai, espera, ele procura, ele fica meio perdido no processo que a gente ainda está encarnando. Mas quando a gente encarna, ele está sempre procurando pela gente. Quando a gente encarna e entra ali na fase da adolescência, a gente começa o quê? A emitir o nosso pensamento, que a gente não mudou ainda, não quis mudar. E quando a gente emite o nosso pensamento, ele capta o nosso pensamento, porque ele conhece muito bem o nosso pensamento, a vibração, e ele vai atrás da gente. E aí começa o processo obsessivo dos vingadores. Porque a gente se recusa a mudar. E aí vai ser obsidiado por aquele que nos odeia por isso. Esse daí só se desvincula provavelmente em sessão de desobsessão no centro espírita, ou se algum espírito bondoso conseguir mudar ele de ideia, né, a respeito. Quando você ouve as histórias desses espíritos vingativos na mesa mediúnica, processo de desobsessão, você não sabe se você fica com dó do obsediado ou do obsessor, porque é indistinguível essa questão. Porque ele está num processo de vingança, mas as histórias que eles contam, que levaram a eles a ter essa vontade toda de vingança, são tão terríveis que você fica assim, achando que ele até teria direito de buscar a vingança dele, né? Embora isso não seja bom nem para ele, nem para o obsidiado, mas é a realidade da vida, né? Pelas leis de ação e reação, é permitido que isso aconteça. E aí, ou o obsidiado se reforma e passa a praticar o bem de tal maneira, então se torna uma pessoa boa, que o obsessor olha para ele e fala, esse cara já mudou demais. Ele mudou tanto que eu não tenho mais interesse em se vingar dele. Aí ele abandona o obsidiado, vai embora. Mas como a gente tem problema em mudar a nossa personalidade, eles continuam atrás da gente. Imagine quem tem muita dívida imagine um vingativo, mas você tem uma centena de pessoas querendo se vingar de você, como é que não é? Outro tipo de processo obsessivo tem aí, de encarnado para encarnado, nós temos alguns, né? Sabemos que existe, por quê? Porque espírito é espírito, se ele está desencarnado ou encarnado, não muda muita coisa, continua com a emanação mental, continua com quereres, continua com paixões, continua da mesma maneira, né? Então, sentimentos como inveja, ódio, ciúme, vingança e orgulho. Obsessão pode ser mais consciente e deliberada, o objetivo de prejudicar ou controlar uma pessoa que quer controlar a outra, porque quer controlar a vida da outra, é um processo obsessivo. Desce. Tipos de relacionamento entre casais, amigos, familiares, colegas, trabalho. Ciúmes possessivos, controle excessivo, manipulação emocional, agressões verbais ou físicas para submeter a pessoa aos seus desejos. Tudo isso aí é obsessão. Só que é a obsessão que a gente vê de uma pessoa encarnada para outra. Ocorre quando o indivíduo vivo fixa seus pensamentos e emoções de forma intensa e negativa em alguém que já faleceu, aí no caso da encarnado para desencarnado, né? Afetando o espírito do falecido, né, que está lá, perdido no astral.
É uma ligação mental que impede o desencarnado de seguir sua jornada espiritual e encontrar paz e fica sofrendo porque a pessoa que perdeu, está momentaneamente desvinculada de seu amado desencarnado, fica clamando, né, e querendo a presença de alguém que já não pode mais ficar do seu lado. Mas existe isso daí, um tipo de obsessão. O encarnado pode nutrir apego excessivo, saudade dolorosa, revolta, ressentimento ou ódio em relação ao falecido. Se você todo sentimento que você emana em relação a um desencarnado, para ele é quase que imediata a percepção do pensamento, do sentimento no astral, porque ele está liberto, né, do corpo físico, então ele sente muito mais. Essa intensidade emocional leva a uma fixação mental no desencarnado, criando um cordão vibratório que conecta ao mundo terreno, que conecta o desencarnado ao encarnado. E é um processo obsessivo. Como que o desencarnado vai se libertar? Ele sofre um tratamento no mundo espiritual de isolamento do encarnado para conseguir se libertar. E essa ligação dificulta a adaptação do desencarnado à nova realidade espiritual, né? Características da obsessão de desencarnado para desencarnado. Agora, outro tipo. Essa é a obsessão lá no astral, né? Um desencarnado para um desencarnado. Pensamentos, emoções e ações diretas com o objetivo de dominação, vingança ou afinidade vibratória. Os espíritos se escravizam uns aos outros, se escravizam por vingança uns aos outros, ou simplesmente porque se gostam e têm afinidade vibratória, mas um fica dominando mentalmente o outro. O obsessor busca exercer controle e domínio sobre o obsidiado e utiliza como instrumento para seus próprios propósitos. São todas as formas de dominação dos espíritos, com maior conhecimento, com maior poder, com os espíritos mais simples, que não têm tanto conhecimento, não têm poder mental para resistir. É um processo obsessivo lá no astral. Espírito com afinidade vibratória semelhante se liga e se atrai, normalmente, né? Já. Porque é assim que funciona a natureza. E eles se juntam em grandes grupos de afinidades e semelhanças, padrões vibratórios iguais. E aí uns obsidiam os outros para se manterem juntos, criando um processo obsessivo mútuo, onde ambos podem ser tanto obsedados quanto obsessores. Aí você já não consegue distinguir mais direito quem obsidia quem. Em alguns casos, a obsessão entre desencarnados pode ser resultado de dívidas ou desequilíbrios kármicos, porque a pessoa que fez mal a outra desencarna, enquanto do outro lado, aquele que foi prejudicado. E ele busca a vingança, e a vingança pode resultar em processos de aprisionamento no astral, né, de processos de selvagerias variadas que fazem uns com os outros, aqui os vingadores e os vingados. Sempre desequilíbrios kármicos, né, onde os espíritos envolvidos precisam passar por esse processo para aprender e evoluir. Porque na natureza é assim, se você faz e não aprendeu que você fez alguma coisa errada, você vai sofrer as consequências daquele processo que você fez de errado. E entre essas consequências está você ser obsidiado por aqueles a quem você prejudicou. Autoobsessão, temos ainda essa também, né? O que é isso? É um padrão de pensamento e comportamento em que a pessoa se torna excessivamente focada em si mesma, nos seus próprios problemas, sentimentos, experiências, de forma negativa e autodestrutiva. É um estado onde o indivíduo se torna o próprio algoz, né? Gerando sofrimento e impedindo o progresso pessoal, processo interno. Foco excessivo em si mesmo, eu sou eu mais eu, não quero saber de ninguém, não quero relação com ninguém, sou nada, só é eu que me importo e fim de papo. Pensamentos negativos e autodestrutivos, né? Pensamentos suicidas, autocrítica excessiva, culpa, baixa autoestima, a pessoa se torna o próprio algoz dela mesma, né?
dificuldade em se conectar com os outros, impacto emocional, psicológico, transtornos emocionais em geral, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, problemas psicossomáticos, autoobsessão. Pega um pensamento negativo que você tem e fica cultivando ele, cultivando. É um processo de autoobsessão. Não tem espírito nenhum influindo. É você com você mesmo. Autoagressão, autoobsessão é uma forma de autoagressão. Desequilíbrio interior. E aí, quando a pessoa tem esses pensamentos repetidos, né, de autoobsessão, ela gera no entorno da aura dela o que a gente costuma chamar, em estudos espíritas, de forma-pensamento, que é uma entidade energética criada por nosso próprio pensamento. Por exemplo, tinha um exemplo que é usado muito, que era uma mulher que ela tinha uma fixação pelo diabo, ela falava no diabo o dia inteiro, né? Porque o diabo não vem aqui, porque o diabo não vai lá, o diabo quero me livrar do demônio, não sei o quê, e aí aquele pensamento dela com relação a essa entidade que ela, né, chamava de diabo, fez com que ela criasse um diabinho do lado dela, que assim, era uma forma de pensamento daquilo que ela mantinha o tempo todo. E aí, quando um médium visualizava, ele olhava, o médium que tinha a condição de visualizar o astral, né, um médium vidente, ele olhava e falava, você não é um espírito que está do lado dela, porque não parece que tem vida, mas é uma figura com esse formato aqui, chifrinho, patinha, não sei o que. Era o diabinho que ela cultivou, ela fez. Essa é chamada forma-pensamento. E a gente cria, de acordo com o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente cultiva na nossa cabeça, as formas de pensamento que bem entender. As pessoas que gostam muito de, por exemplo, joias e pilhas de ouro, elas estão cheias de joias e pilhas de ouro na cabeça, assim, voando no entorno. Porque ela cultiva esses pensamentos e fica. Forma de pensamento obsessiva, um padrão de pensamento negativo, devido à intensidade e frequência, se torna mais forte e persistente. Retorna repetidamente. Uma questão assim, uma forma de pensamento é um monte de pensamento aglutinado e realizado numa matéria mental. Se você para de pensar, ela retorna o pensamento para você, porque ela é um monte de energia acumulada. Então ela autoalimenta a pessoa, a forma de pensamento. E aí, mesmo quando a pessoa tenta distrair, tenta afastar, a forma de pensamento não deixa. Porque ela criou aquela quantidade de energia acumulada que influi nela mesma. Invariamente, sem permissão, interrompe outros pensamentos e atividades. É típico da pessoa, eu tento rezar e não consigo terminar a oração. Porque ela tem uma forma de pensamento criada que não deixa. De alguma outra coisa que ela gosta de fazer. Ou que faz muito. Ou algum vício mental em geral. Então esses pensamentos eles são vividos com grande carga emocional, causa sofrimento e causa ansiedade. A pessoa não consegue interromper o ciclo de pensamentos negativos quando ela tem isso daí. Comportamentos evitativos levam a isolamento social, reações disfuncionais. Como lidar com obsessores e obsessões? Autoconhecimento, que é buscar entender seus próprios vícios e padrões de comportamento que podem atrair obsessores. Busca por ajuda, procurar centros espíritas ou locais de atendimento espiritual para receber orientação e tratamento adequado às obsessões. Reformulação íntima, essa é a mais fácil que tem, né? Buscar melhorar seus pensamentos, sentimentos e ações para evitar a sintonia com espíritos obsessores. Evitar ambientes e situações propícias. Evitar locais com energias densas como bares, casas noturnas, lugares com consumo de drogas, situações que atraem obsessores. E aí, última coisa, são um estudo sobre as campanhas sistemáticas de obsessão. O que são isso? São as campanhas
a que a humanidade está sendo sujeita desde muito sempre, né? E que é o que atrasa a humanidade. O que causa o atraso, o grande atraso em massa da humanidade? Essas campanhas aí. Então, há relatos em diversos livros espíritas das campanhas permanentes patrocinadas pelos espíritos dirigentes das faixas umbralinas e abismais da Terra. Porque, assim como a gente aqui, por exemplo, no centro, aqui na comunidade espírita ou em qualquer comunidade religiosa, realizamos uma campanha permanente de ensino às pessoas, uma campanha permanente de realização do bem e de melhoria. Existem espíritos que processam campanhas sistemáticas de obsessão contra a humanidade para que a humanidade não progrida, né? Para manter a humanidade atrasada e prisioneira dos processos obsessivos, a fim de que seu império sobre as massas continue indefinidamente e assim mantendo o planeta atrasado, esses espíritos pretendem escapar do degredo planetário planejado para a transição planetária em mundo de regeneração. Então, o que é? A nossa Terra, ela tende a passar de um planeta num estado que está para o chamado mundo de regeneração. Mas é um processo que depende da evolução espiritual dos seres que estão aqui encarnados. E se grandes faixas, largas faixas da humanidade são prisioneiras de si própria e dos processos obsessivos e das chamadas comunidades dos umbrais dos abismos, eles não têm interesse nisso. Eles não querem. Por quê? Porque se o planeta passar para um mundo de regeneração, eles vão ser degradados daqui desse planeta. Eles não querem isso. Então eles querem manter a humanidade atrasada como sempre foi, para que eles continuem mantendo o seu império sobre a humanidade inteira, que não deixam de ser eles também nossa humanidade. E esse é o grande problema, né? Então eu tenho aqui um discurso de um livro que eu li há muito tempo. O espírito se chama Tamerlão. Alguém que conhece de história Tamerlão ou Timur ou Coxo é um dos espíritos mais cruéis que já passou sobre a face da Terra. Terrível. E aí ele é um dos chefes do abismo, né? E o livro é O Sexo Além da Morte, do Ranieri, de 73. É escrito sobre a participação do André Luiz, mas o livro foi escrito em 73, mas se eu não me engano esse discurso é de alguns anos antes, final dos anos 60. Aí ele fala aqui, companheiros, né, para toda a galera dele lá, só há um caminho para destruir os fanáticos da espiritualidade superior, atacá-los sem tréguas no castelo do sexo. Aqui é uma referência que ele faz, que é o mundo medieval, de onde ele saiu lá, né, sobre a libido humana, né? Poucos são os que resistem à fúria sexual, nem os heróis nem os santos. Atacaremos primeiro os líderes do espiritismo e aqueles que se tornaram paladinos da espiritualidade no mundo. Nosso campo de batalha será o campo sexual, onde o homem é mais fraco. Tenho certeza que poucos estarão de pé. Destruídos os ignóbeis filhos do Cordeiro, será fácil destruir a massa. Isso aqui foi escrito no final dos anos 60 e eles começaram a campanha mesmo de influenciação. E o que aconteceu? Analisando pela quantidade de escândalos no seio, tanto da Igreja Católica quanto das protestantes, ou mesmo nos meios espíritas, vide aí o caso do João de Deus, vocês vão ver o que aconteceu. Uma desmoralização muito intensa dos líderes religiosos que houve desde essa época até a nossa época atual, causado principalmente pelas obsessões sexuais. Então essas campanhas são feitas por grandes estruturas hierárquicas compostas por milhões de espíritos dedicados a esse fim, juntamente com a influência generalizada da mídia global, música, artes em geral, em prol dessas campanhas. São as campanhas de atraso da Terra, né? Então há relatos de campanha paulatina e generalizada perante a humanidade com relação ao incremento dos problemas
Vamos ver os problemas, as campanhas que eles tecem atualmente. Drogadição e alcoolismo, tem aumentado muito o incremento disso aí. Por exemplo, em 2023, 110 mil americanos morreram por overdose de opioides. E a conta continua subindo ano após ano. Desestruturação familiar. Divórcios, separações e abandono uns dos outros. As famílias em frangalho. Os dados do IBGE apontam para o número de divórcios do Brasil, com crescimento de 5% em 2023, enquanto o número de casamentos queda. Né? Abusos de disfunções na área sexual, luxúria desenfreada. Quem viveu ali nos anos 50, 60 e olha o mundo que é hoje, em relação a esses problemas, percebe uma diferença muito grande. Muito grande. Não é coisa simples, não. Campanha de aumento da rejeição à maternidade. É uma campanha que eles desenvolvem atualmente. Incentivando o quê? As mulheres a não ter filho, não ter família, não ter filho. Vai não. É isso aí, incremento da solidão. A campanha do eu sozinho agora tem, não precisamos de ninguém, a pessoa tem que ser sozinha. É uma campanha que tem. Campanha de discórdias entre nações, aumento dos conflitos bélicos, guerras e ditaduras autocratas, estamos num processo esse agora, e estados de revolta. Em 2024, houve um aumento significativo no número de pessoas deslocadas à força globalmente, atingindo um recorde de 123 milhões, de acordo com a Acnur. Refugiados, deslocados internos, requerentes de asilo, provocados pelas guerras em várias regiões do mundo. Próximo. Campanha de disseminação de ateísmo e da falta de fé. Também é uma campanha que tem, processo que leva à desesperança. E campanha de disseminação do suicídio entre jovens, depressão e ansiedade extremadas. Porque quando você tira a fé, retira o propósito da existencial das pessoas, quando elas entram em choque com algum tipo de problema, principalmente as pessoas que não têm estrutura emocional, psicológica, os jovens, eles apontam que é um caminho, é um caminho. Suicida que resolve, é uma campanha que esse pessoal tem aí. Então, tudo isso daí é o grande processo obsessivo que a humanidade sofre atualmente e que estamos inseridos nesse meio aí. Né? As obsessões, nós temos elas próprias, de nós para nós, de espíritos para nós, e de grandes grupos humanos contra grandes grupos humanos também. E é isso aí. É a palestra de hoje aí. Obrigado a todos pela paciência. Obrigado.